Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Então, hoje é dia 6 de outubro, terça-feira, um dia diferente da nossa aula, né? Que seria uma aula online. Hoje nós vamos ter uma videoaula. Tudo isso por quê? Porque hoje nós vamos realizar uma importante revisão para o trabalho avaliativo de amanhã, o trabalho avaliativo de História, ok? Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós vamos começar com a correção da atividade complementar do dia 23 da semana passada, né? Depois nós vamos fazer a revisão do módulo 6, que é o módulo do Brasil africano, que foi o último módulo que nós estudamos. Após, nós vamos fazer exercícios sobre esse conteúdo revisado e a correção desses exercícios. Começando com a correção da atividade complementar do dia 23. O primeiro exercício era para colocar nas afirmações abaixo V para verdadeiro ou F para falso. E nas afirmações falsas era para nós reescrevermos essas afirmações, tornando-a verdadeira. Para isso, a gente tem duas alternativas que eram falsas, que é a terceira afirmativa, em que fala que os jesuítas eram um grupo de portugueses donatário. Essa afirmação é falsa por quê? Porque os jesuítas eram um grupo de religiosos, né, da Companhia de Jesus, lá de Portugal, ok? A próxima afirmativa, que era a quarta afirmativa, logo abaixo dessa, era: missões foi o nome dado ao objetivo dos jesuítas no Brasil. Como a gente sabe, como a gente estudou, não é assim, né? Missões era o nome dado a aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas. Então, essas duas frases estão falsas e em vermelho ali a gente reescreveu ela, tornando a afirmação verdadeira. Tá bom, turma? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício era responder essas perguntas. A primeira pergunta ali era: quem eram os cativos? Os cativos eram os índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos inimigas e que seriam sacrificados, e alguns deles se tornaram escravos, nem todos, como a gente viu no livro. Terceira pergunta: o que significa catequizar? Como tinha ali no livro, logo no início do módulo, catequizar era, então, ensinar a religião católica. E quem era catequizado nessa época? Os índios. Quem catequizava era os padres jesuítas. Pergunta 4 ali. Por que os jesuítas achavam que os índios deveriam ser convertidos ao catolicismo? Bem, os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida repleta de maus costumes e que por isso deveriam ser convertidos ao catolicismo para adquirir os mesmos hábitos dos europeus, ou seja, tanto na fé quanto na vestimenta, né, de usar aquelas roupas que os índios não estavam acostumados a trabalhar, né, trabalhar no serviço braçal, aí eles queriam torná-los escravos, né? Tudo isso queriam transformar totalmente o indígena para os hábitos europeus. Número 5. Onde os padres jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga? Como tinha nas afirmativas do exercício anterior, esse colégio foi fundado na capitania de São Vicente, uma vez que era onde se encontrava o maior número de indígenas, e foi lá que os jesuítas fundaram, então, o Colégio de São Paulo de Piratininga, na capitania de São Vicente. Agora, então, pessoal, a gente vai começar a revisão. Módulo 6, começamos na página 98 e 99, e nesse módulo a gente conheceu alguns povos que habitaram o continente africano entre os séculos 16 e 17, que foi o mesmo período da expansão ali das navegações portuguesas. Vocês lembram que a rota, né, que os portugueses traçavam era em torno da costa africana para chegar até as Índias em busca das especiarias.
Então, os povos que habitavam esse continente nessa faixa de tempo, né, do século XV e século XVI, eram os povos bantus e os sudaneses, tá? Isso a gente já viu. Ali no mapa tem a localização onde mais ou menos cada um se localizava. Em lilás, em roxinho ali estão os sudaneses e em verde estão os bantus. Os bantus, o que é importante destacar dos bantus? Os bantus eram um conjunto de povos que falavam a mesma língua e tinham a mesma etnia, e ainda se subdividiam em outros dois grupos, os angola-congoleses e os moçambiques. Eles também se espalharam pelo continente africano em diversos movimentos de migração. E aí, quando eles chegavam em alguma região que eles encontravam com boas condições para sobreviver, os povos bantus fixavam moradia. Ou seja, onde ele encontrava boa condição para viver, para morar, que tinha alimento, que tinha onde eles trabalharem, né? E além disso, os povos bantus, como diz ali na última frase, se organizaram em importantes reinos que a gente vai ver logo a seguir. E além disso, eles se destacavam pelas técnicas da metalurgia, ou seja, eles lidavam, né, trabalhavam muito com metal e com o comércio de ouro e marfim. Esses são os principais pontos dos povos bantus. Agora, a gente vai ver sobre o reino, um dos principais reinos que os bantus, né, se organizaram e formaram. O reino do Congo é um dos reinos importantes, um dos mais importantes que os bantus formaram, ok? O que é importante frisar, né, destacar sobre o reino do Congo? Está ali no último parágrafo, ó. Os habitantes do reino do Congo eram muito competentes nas técnicas de moldar metais e produziram ferramentas e outros instrumentos, isso nos metais, né, que eram metais de ferro e cobre. Muito resistente para a terra, o que possibilitava que tivessem melhores colheitas, tá? Também fabricavam armas muito eficientes, tanto para a caça quanto para a guerra. E, além disso, objetos de artes que eram muito apreciados por outros povos. Ou seja, objetos, como a gente viu no slide anterior, objetos de ouro e objetos de marfim, tá? Seguindo. Aqui, então, a gente vai ver o segundo povo, que é o povo dos sudaneses. Esse povo, no passado, entre o deserto do Saara e a região das florestas africanas, havia uma região, né, chamada Sudão. Por isso o nome, então, desse povo, desses sudaneses. Tá bem? Os sudaneses, eles estavam divididos, novamente, que nem os bantus, eles haviam divisões dentro dos povos. E eles estavam divididos em 4 grupos étnicos: os iorubás, os gigês, os fantes achantes e guineanos sudaneses. E que ainda se dividiam esses povos, esses quatro povos, em fulas, mandingas, haussas e tapas, tá bom? E também, olha só, na sequência ali daquela frase, também formaram um importante reino que a gente vai ver logo a seguir, tá? Último parágrafo ali, a gente pode destacar que os guineanos sudaneses se diferenciavam dos demais, pois receberam muita influência árabe na língua falada, na escrita e principalmente na religião que eles adotaram, que foi o islamismo. O islamismo é uma religião árabe, tá? Que tem como profeta o árabe Maomé. Então, os guineanos sudaneses, além ali da cultura, né, africana que eles tinham ali em volta deles, eles ainda foram influenciados pela cultura árabe. Aqui, então, a gente vai ver o reino de Gana, que pertence ao povo sudanês, e, retomando, temos o reino do Congo, que é do povo dos bantus, ok? O reino de Gana é um dos reinos fundados e organizados pelos sudaneses,
tá? É apenas um, mas é um dos mais importantes, que a gente está destacando aqui na aula. E também foi destacado no livro. E foi graças à exploração de ouro e de prata dos seus habitantes, que desenvolveram várias técnicas, né? Que esse povo era tão rico, que o seu rei era chamado de Senhor do Ouro. Com o tempo, Gana passou a ter o seu domínio um conjunto de reinos, cada qual comandado e administrado por um rei e seus auxiliares diretos. Esses auxiliares diretos ficavam responsáveis pela proteção da população, pela construção de riquezas, pela organização dos trabalhos agrícolas e pelas cobranças de impostos e de taxas. Ok? No último parágrafo, ele nos diz ali muito importante ponto, que é o seguinte: a capital desse conjunto de reinos ali do povo de sudanês, muito principalmente do reino de Gana, era um grande centro comercial, onde circulavam comerciantes de diversos lugares da África. Ali se negociavam produtos como sal, cobre, tecidos e também escravos. Aqui, então, a gente vai ver o comércio dos portugueses. Ok? Lembrando que ele se desenvolveu muito em relação a Portugal, que foi bem na época em que houve a expansão, né, das navegações portuguesas em direção às Índias, mas que para chegar nas Índias, as navegações portuguesas passavam por toda a costa africana, tá? E aí no início do século XVI, como também fizeram no Brasil, os portugueses ocuparam partes do litoral africano, onde adquiriram os produtos de comerciantes que vinham do interior. E com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração da África também, né? Eles também criaram feitorias na costa. Lembrem que eles também criaram feitorias no Brasil, né? Além de fundarem uma companhia comercial que foi a Companhia de Lagos. Não se esqueçam, a companhia comercial que os portugueses fundaram na África era chamada de Companhia de Lagos, tá bem? Aqui, então, que a gente pode destacar é o local, né, os fortes construídos pelos portugueses para proteger além o povo, né, ali daquele entorno, como também facilitar a atividade comercial. A atividade comercial ocorria nesses pontos da costa africana, tá? Então, eles construíam essas fortalezas, esses fortes, em que facilitava a comercialização de sal, de ouro e também de escravos, como a gente comentou no slide passado. E que ali no parágrafo ele traz a seguinte, assim, ó. Na Guiné, por exemplo, anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os colonos construíram o Forte de Argin em 1452. Pouco tempo depois, construíram em Gana o Forte de São Jorge da Mina. Foram dois fortes destacados no texto, né, no livro anglo que nós temos. Além disso, né, os portugueses procuraram se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, estabelecendo com eles uma relação de confiança e um comércio, mas muito, muito lucrativo. Principalmente, olhem só as três principais riquezas desse comércio lucrativo entre portugueses e reis africanos. É o comércio de ouro, o comércio de marfim e o comércio de escravos, que logo em seguida vai estar chegando no Brasil, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Porém, por volta de 1525, os portugueses começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro na costa africana. Foi então que outro negócio passou a interessar muito mais do que o ouro, que foi o tráfico de pessoas escravizadas, ou seja, o tráfico de pessoas escravizadas para o trabalho nas lavouras de plantação de cana-de-açúcar no Brasil.
que era a colônia de Portugal. O que podemos destacar aqui é o comércio de escravos, como acontecia, tá? Muitas pessoas escravizadas eram levadas à Europa, nas colônias, né, de Portugal. Mas como as colônias portuguesas que exploravam a cana-de-açúcar necessitavam de grande quantidade de trabalhadores, vender escravos para os colonos passou a ser uma opção muito lucrativa para os negociantes portugueses. E então as expedições para a África eram formadas por diversas caravelas, ou seja, diversas embarcações, diversos navios, e chegavam a transportar cerca de 250 cativos quando retornavam a Portugal, isso da África para o Portugal. Para se ter uma ideia da intensidade desse comércio, estima-se que, em 1530, os comerciantes portugueses já haviam transportado mais de 10.000 pessoas escravizadas para suas colônias e outros países europeus, incluindo essas colônias a colônia do Brasil. Agora a gente vai ver como que aconteceu definitivamente o tráfico, né, de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Como a gente sabe, né, o trabalho indígena ele foi bastante utilizado na produção do açúcar, ou seja, ali nas plantações de cana-de-açúcar. Porém, os portugueses nessa época já não estavam muito satisfeitos com o trabalho, né, dos escravos indígenas, que eram submetidos, né, forçadamente, então não rendiam no trabalho tanto quanto eles esperavam. E foi então que eles decidiram começar, né, entraram no negócio de estar comprando pessoas escravizadas da África. E foi então que começou o transporte das pessoas escravizadas da África para o Brasil por meio dos navios negreiros, que nós vamos ver logo em seguida como que eles eram transportados nesses navios. Bom, ainda nos portos africanos, agora começa bem a trajetória de como acontecia esse intercâmbio, né? África-Brasil. Começava lá nos portos africanos. Começava lá, essas pessoas tinham o braço, o peito e as pernas marcadas com ferro em brasa. Como eu comentei em sala de aula, era um ferro quente que marcava a pele da pessoa. Depois eles eram acorrentados e dessa forma amontoados nos porões dos navios, ou seja, num lugar muito pequeno, muito frio, muito escuro e com muita gente, muito escravo. Ou seja, que eles tinham que transportar o máximo de pessoas escravizadas possíveis, tá? E ao chegar, essa viagem, ela durava, antes de chegar no Brasil, comentando uma coisa, é que antes de chegar ao Brasil, essa viagem, ela chegava a durar cerca de 4 a 6 meses e que muitas dessas pessoas passavam fome, ficavam doentes e até muitas delas morriam durante essa viagem e antes de chegar, né, no Brasil ou em qualquer outra colônia de Portugal. Voltando ao Brasil, quando eles chegavam nos portos brasileiros, na costa brasileira, os comerciantes portugueses levavam os escravos para o mercado de escravos. E lá eles eram tratados como objetos, como comentamos em sala de aula e vimos no livro. Eles tinham os dentes, os cabelos e os corpos avaliados, para saber se eles iriam ser bons para o trabalho na plantação de cana-de-açúcar, tá? Além disso, o preço que recebiam variava de acordo com o seu sexo, a sua idade e as condições físicas em que se encontravam, tá bem? Os primeiros escravizados chegaram ao Brasil em 1538 e a partir daí, então, eles vieram cada vez em número maior. Eles vinham da costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Quilwa e Zimbábue.
E os sudaneses geralmente eram levados para a Bahia e os bantos para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a substituição do trabalho indígena pela mão de obra do escravo africano. Não demorou muito para que os proprietários de terra, principalmente os donos das grandes fazendas de produção de cana-de-açúcar, substituíssem o trabalhador indígena pelo africano escravizado. Por quê, turmas? Porque era muito mais fácil os fazendeiros manterem o africano escravizado, que não conhecia aquela região, aquela terra, do que o indígena que já vivia há muito tempo aqui, já sabia e já tinha ideia de como fugir, né? Já o africano não, o africano estava longe da sua família, longe da sua terra e não conhecia nada por ali. E foi assim que a história dos africanos no Brasil começou, ou seja, com a escravização, né? Mas ainda assim, né, as tradições, os costumes, os mitos e as religiões de vários povos africanos, né, porque como a gente viu ali, foram vários povos africanos que vieram de várias regiões da África que vieram para o Brasil. Então, com isso, várias religiões, tradições, costumes vieram junto com eles para o Brasil, né? E várias deles fazem parte hoje da nossa cultura, da nossa tradição e são consideradas brasileiras. Aqui, então, a gente tem algumas atividades de revisão do livro, né, na página 108 e 109. Aqui a gente tem o número 1, que é uma cruzadinha que vocês devem completar. Além da cruzadinha ali embaixo, completar os espaços, ou então completa os espaços e logo em seguida a cruzadinha embaixo, tá? Aqui tá o número 1, aqui tem o número 2 e o número 3. Na número 2, vocês devem completar, né, com as características de localização, língua e a atividade que se destacavam o povo do Reino do Congo e o povo do Reino de Gana. Na número 3, vocês devem colocar C para correto e I para incorreto, naquelas 4 afirmações abaixo. E, além disso, reescrever as frases incorretas de forma que se tornem corretas, que é um exercício que a gente já vem fazendo, né, em outros conteúdos, em outros componentes curriculares. Aqui, então, estão as respostas da número 1, que era completar a cruzadinha. Letra A é africano, B, sudaneses, C, marfim, D, metalurgia, E, migração, F, bantus, G, ouro. Aqui, então, está aquele, ó, número 2, né, que nós deveríamos preencher o quadro com as características de localização, língua e atividade que se destacavam, o Reino do Congo e o Reino de Gana, tá? A localização do Reino do Congo era as margens do rio Congo, a língua era banto, né, que era do povo banto, lembrando que o Reino do Congo é do povo banto, e se destacavam nas técnicas de metalurgia e comércio de ouro e marfim. Já o Reino de Gana se localizava entre o deserto, da região do deserto do Saara e a região das florestas, na região do Sudão, por isso o nome do povo, que é o povo sudanês. Eles tinham a língua, né, língua própria sudanês, que era do povo sudanês, e se destacavam nas técnicas de mineração, ou seja, muito com o ouro. Além disso, as técnicas da agricultura e pecuária. Aqui, então, estão as afirmativas, lembrando que apenas a incorreta é a segunda afirmativa, que diz o seguinte: durante os séculos XV e XVI, os portugueses fundaram feitorias na costa oriental da África. Essa afirmação é incorreta e, logo abaixo, lá na frase reescrita, está que, durante os séculos XV e XVI, os portugueses fundaram feitorias na costa ocidental da África. Ok, turma? Então, exercícios corrigidos. Isso estava nas páginas 108 e 109 do nosso livro Anglo.
Com essa videoaula de hoje, a gente deseja um ótimo trabalho avaliativo para vocês amanhã. Façam com calma, com muita atenção. Vocês estudaram para isso. A gente confia muito em vocês, tá? E a gente se vê amanhã, tá bem? Um beijo das profs do 4º ano. Tchau, tchau!